Iniciando mais um encontro de Meditando em Paz, nós vamos continuar com o livro. Esse livro, A Meditação Não É o que Você Pensa. E eu queria lembrar que para a gente aproveitar bem o tema de hoje, que o livro traz, é importante compreender o tema da meditação anterior, a 165. Porque lá a gente trabalhou de maneira vivencial esse aspecto de nós estarmos percebendo a presença, né? O contato, que a gente chama de contato com a mente mais ampla, que é um estado de consciência que requer essa concentração, né? Então, o mais importante não é ficar olhando o vídeo, mas buscando vivenciar e entender, principalmente, entrar naquela proposta que o vídeo propõe, né, que o texto propõe, na verdade. Então é isso que eu acho que é importante que seja considerado para que possamos ter um entendimento de como a experiência da meditação pode nos ajudar e para onde ela pode nos conduzir. Então, iniciando com esse momento de presença, nós vamos inspirando, expirando, de forma tranquila, de forma serena, buscando dedicar esse tempo a estar presente aqui e agora. Você pode fechar os olhos, começando a observar o seu corpo, fazendo leves movimentos com as pernas, com os pés, e relaxando esta região do seu corpo. E consciente da inspiração, da expiração, você faz uma pequena pausa entre uma inspiração e a expiração. Observa como está também o seu abdômen, seu tórax, seus ombros. Vá relaxando, relaxando também seus braços, suas mãos, seu rosto. Tudo é uma questão de ir tomando consciência do corpo, se existiu alguma região do corpo que esteja pedindo uma atenção especial, um incômodo, uma pequena dor. Você preste atenção a essa região e faça o que for possível para você relaxar essa região do seu corpo. E continua inspirando, expirando e fazendo a pequena pausa. Observe também o ambiente em que você se encontra. Os sons, o silêncio, observe também os objetos, este lugar em que você está, o tempo, o clima. Vai integrando todos esses aspectos físicos, seu corpo, seu ambiente, observando que é tudo uma coisa só, está tudo integrado, tudo interligado. E vai relaxando. E observe também como está a sua mente nesse momento. Se existe alguma pressa, alguma ansiedade,
alguma preocupação, ou se está tudo ok, tudo sereno, tranquilo. Deixe aparecer esses aspectos da sua mente. E continue inspirando e expirando, mas sem se apegar a nenhuma ideia, a nenhum julgamento. Simplesmente observe que existe o corpo, existe o ambiente, existe uma mente que está sempre em processo, em alteração, em mudança. Entenda tudo isso como parte do processo. Não tente resolver nada, não resista, não tente chegar a lugar nenhum. Simplesmente esteja presente com aquilo que está acontecendo. Eu vou dar um tempo de 1 minuto. Se você quiser permanecer por mais tempo, você faça uma pausa no seu equipamento. Mas observe e busque essencialmente o seu silêncio interno. Então, retomando o nosso tema de hoje, eu quero pegar uma parte aqui do livro, Peter Bampton, que ele diz o seguinte: quando estamos dispostos a deixar tudo ser como é, e nós, antes de tudo, aceitamos e reconhecemos a presença da mente infinita em nós, neste exato momento, não importa o que está acontecendo. Este acontecimento, ou seja, o que esteja acontecendo, é a aceitação de que tudo sempre é como é. Então, simplesmente reconhecendo que existem sensações, pensamentos, emoções, situações que a gente vivencia, simplesmente reconhece. Porém, tudo existe neste exato momento. Então, não existe um dilema fundamental. Nada está faltando. Tudo acontece agora. Então, eu entendo que a proposta que ele coloca é mais ou menos essa, né? Que a partir desse estado de consciência que nós tomamos da presença nossa no aqui e agora, o primeiro obstáculo já é retirado. Ou seja, nós retiramos a resistência e o conflito que a nossa mente cria diante das situações que a gente vivencia, seja o que for. Daí nós abrimos um portal de possibilidades novas
diante daquilo que está acontecendo. Essa é mais ou menos a proposta. Isso em vez da gente ser simplesmente levado, empurrado para resolver as coisas, ou empurrado pelas circunstâncias ou pelas demandas que surgem. Nós simplesmente, em princípio, reconhecemos o que se passa em nossa mente. Daí, quando nós verdadeiramente nos permitimos aceitar e abraçar o que é e como é, livre de qualquer desejo e sem resistência ao que é aqui e agora, nós compreendemos que já estamos no nosso lar, repousando na própria mente. Nós, então, podemos encontrar uma liberdade interna a partir do momento que esses aspectos são reconhecidos, vivenciados e simplesmente recebidos como parte de um processo que a gente está presenciando. Isso parece contraditório, porque, olha, mas se tem tanta coisa, se tem coisas para resolver, se tem fatos, pessoas envolvidas, e eu simplesmente paro, fico ali como se fosse inoperante. A ideia não é essa, né? A ideia é parar e, em primeira instância, reconhecer o que está acontecendo. Porque isso vai nos ajudar. Primeiro que simplesmente resistir ou desejar algo diferente, simplesmente não muda a nossa situação. Geralmente, menos ajuda, mais complica de alguma maneira aquela... Porque a nossa mente já começa um sofrimento, um processo de sofrimento. Essa aqui eu entendo que é a ideia que ele está colocando. E o que a gente precisa fazer diante do que acontece, seja o que for, seja uma coisa pessoal, seja uma coisa ligada a outras pessoas, a um coletivo maior, o que a gente precisa fazer e deve fazer tem que ter como ponto de partida esse reconhecimento e a serenidade, a tranquilidade e a entrega para que aquilo aconteça dentro de um plano mais elevado e não simplesmente impulsionado por um ego que às vezes está ali quase que perdido diante daquelas situações. Então é um processo muito prático. A meditação nos coloca num certo lugar, nos coloca numa posição de compreender o que se passa, antes de tudo. Então, continuando o texto, quando você realmente abre mão de querer que a sua experiência seja de um jeito particular, você irá compreender que absolutamente tudo o que acontece é do jeito que é. Então, não é nem o caso de aceitar o que é, porque o que é já está acontecendo. Então, não é o caso de aceitar. Mesmo que você tenha dificuldade em deixar tudo ser como é, as coisas são daquela forma que aparece. Mesmo que a sua mente ego estiver lhe falando que você não está meditando, que você não está mudando nada, que você está fazendo algo errado, esse aspecto tem que ser identificado porque a mente ego, a tentativa é solucionar o tempo todo alguma coisa. Mas na meditação, a ideia, em primeira instância, é reconhecer o que está passando. Simplesmente reconhecer. Estar presente ali. Por isso que ele coloca, reconheça que é a sua identificação não examinada com a mente ego, com as emoções, os sentimentos,
os diversos aspectos envolvidos, uma ansiedade, uma preocupação, é isso que cria o problema com aquilo que está acontecendo. Daí a mente ego tenta resolver ou manipular essa experiência de algum jeito. Então, o aspecto que vai aparecendo é que a mente ego já quer resolver correndo, já sai ansiosa para fazer alguma coisa. E o que se propõe é que, antes disso, nós vamos reconhecer o que se passa. Perceber é isso que está acontecendo comigo, é este sentimento, esta preocupação, esta ansiedade, é esta realidade que acontece no meu ser, no meu corpo e na minha mente. Portanto, ou então, se você quer descobrir seu verdadeiro eu, né, o eu verdadeiramente, que está ligado à mente infinita, você deve entender que sua mente ego nunca poderá te levar além dela mesma. A mente ego toma a frente e você fica... É como se fosse deslizando, né, no mesmo lugar, não sai do lugar. A verdade não se encontra na aquisição de experiências e nem através de nenhuma estratégia de ação. A verdade é descoberta no entendimento radical de que a identificação inconsciente com a mente ego nos leva a um ciclo sem fim de desejar, de querer alguma coisa, de evitar, de julgar ou de sufocar. Se você praticar esta meditação com sinceridade, surge uma realização libertadora. E isto, você entenderá que a mente ego não precisa parar, mas você, a sua mente eu, pode parar de se identificar com ela, com aquilo que está acontecendo. Então a ideia inicial é essa, né? É estar atento a esse aspecto. Como que o meu ser, meu corpo, minha mente, ego, está reagindo ao que aparece, ao que surge, ao que está sendo vivenciado. Essa que é a proposta do livro. E agora eu penso que é realmente só vivenciando, né? Só vivenciando, só conseguindo estar acontecendo alguma coisa real, né? Não imaginada, mas alguma coisa que a gente está percebendo que está passando, diversas situações a gente sempre tem. É como que a gente vai lidando com aquilo. E muitas vezes se você alimentar a preocupação, alimentar a ansiedade, né? Alimentar, pode ser também um sentimento, uma raiva, um sofrimento qualquer, isto não vai conduzir a algum lugar seguro de libertação. Ele permanece ali. Daí, continuando o texto do Peter Bampton, lembre-se de que a mente com M maiúsculo sempre está presente. Não importa se compreendemos ou não. Por isso que o movimento do despertar sempre vem com uma mudança imediata de perspectiva. Por isso que na meditação passada a gente falava, observa que existem várias coisas acontecendo, seja o que for, mas por trás de todas essas cenas existe um eu maior, um eu mais amplo, que percebe que aquilo está acontecendo e que esse eu mais amplo, ele existe, ele sobrevive, ele ascende àquela situação que está ali. Daí chama o despertar.
Ele coloca que o despertar é uma procura, é uma charada, é um paradoxo, é um momento de né? Um momento de percepção, porque ele opera fora da matriz do espaço-tempo. A mente infinita está para além do espaço-tempo. Então a gente vai sair, né, de uma consciência contraída em si mesma, que está presa ao tempo, né, limitada, e vamos percebendo a mente mais ampla, que está acontecendo aqui agora. Esta realização radical e entendimento está disponível em todo e cada momento. E envolve tudo aquilo que está relacionado ao seu ser. Se você puder depois voltar nesse texto, né, o texto que está colocado aqui, que eu estou apresentando para vocês, e tentar vivenciar, talvez isso comece a fazer diferença, como ponto de partida para tudo que a gente vai lidar. Essa que é a proposta, e eu acho que realmente, às vezes, é difícil de ser percebida. Eu coloco também a minha dificuldade, né? Vou confessar a minha dificuldade em relação a isso, mas um pequeno insight que tem de percepção ajuda a gente a mudar a perspectiva daquilo que está acontecendo. E, a partir dali, a atuação passa, a nossa atuação no mundo, ou com aquilo que está acontecendo, muda de foco. A gente fica, inclusive, acho que muda até de eficiência. Mas antes é preciso fazer essa experiência que é colocada aqui. Ok, vamos terminando esse nosso encontro de meditação hoje. Eu sugiro que você permaneça por mais algum tempo, assim que encerrar o vídeo, sentado no seu lugar de meditação, no seu lugar de encontro consigo mesmo, consigo mesma. Permaneça ali por um instante, com tranquilidade, com serenidade, com gratidão. E vamos também colocando como propósito no campo infinito do psiquismo universal, que todos os seres, todas as pessoas sejam beneficiadas com esse propósito de construção de um mundo melhor, mais pleno, com mais serenidade, com mais harmonia. Então, até a próxima. Medita Unipaz.